Oi, gente! Voltamos aqui depois de tanto tempo sem gravar um vídeo assim prontinho, né? Mas o canal aí tá cheio de vídeos, de lives ao vivo que nós fazemos todas as segundas-feiras, às 7h07 da manhã. Também tem o nosso podcast, o nosso programa Você é a Carta que Todo Mundo Lê. Então tem várias coisas aí no canal, mas nunca mais eu tinha vindo aqui para gravar um vídeo para vocês e ele sendo assim por temas, né? Então, hoje eu quero falar para você sobre a psicanálise. Tem pessoas me perguntando muito sobre isso, muitos ainda não entendem qual é a diferença, o que é que significa, como funciona, e eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. Então vamos lá. Agora sim, antes da gente começar, você já se inscreveu nesse canal? Você tá perdendo, hein? Então, rapidinho você pode fazer isso. Aperta aí o botãozinho de inscrever-se, curte também, porque aí o YouTube vai entender que esse vídeo é importante, que ele é relevante, e aí ele vai entregando para pessoas que querem entender esse assunto também, tá? E uma última coisa, não se esquece de compartilhar esse vídeo com mais alguém que também precisa de entender sobre a terapia, precisa entender sobre a psicanálise. Então vamos lá, vamos começar o nosso vídeo. Primeiro que a psicanálise, ela é um método terapêutico criado por Freud. E a psicanálise, ela nasceu primeiro com o povo judeu, né? O Freud tinha os pais que eram judeus. Então assim, os judeus primeiro eles tinham a psicanálise só para eles. Eles usavam esse método só para eles não espalhavam para outros povos. Mas depois foi espalhado para a Europa e depois para o mundo inteiro. Então, a psicanálise é essa modalidade de atendimento terapêutico. Aí uns dizem assim, né? A psicanálise é a teoria da alma. E na verdade, a psicanálise ela vai acessar o inconsciente para entender as atitudes do ser humano. É interessante isso, porque muitas vezes na psicanálise na sessão, você está falando com a pessoa está contando a história. E aquela história que ela está contando, você que é o terapeuta, você vai entender além do que ela está contando. Você vai conseguir acessar esse inconsciente, você vai começar a entender os gatilhos que levam aquela pessoa a ter aquele comportamento e aí você ali vai fazendo esse manejo, né? É tão interessante isso, o que acontece, porque a pessoa ali está contando a sua história e você já está entendendo o além daquelas palavras. E aí sim é importante que a pessoa que está ouvindo, né, ouvir aquela história, mas ter esse olhar além. O terapeuta faz isso, ele vai mais no profundo, ele vai acessando esse inconsciente para que a própria pessoa possa entender aquelas atitudes e ressignificar essa história, dar outro significado. Então, na verdade, a psicanálise, ela interpreta esse inconsciente, ela interpreta essas palavras e muitas vezes o que acontece é que quando vem paciente e cliente, ele vem para nós contando uma história ou então pedindo ajuda para uma determinada área e você entende que não é naquela determinada área que a pessoa está com problema, mas sim algo muito mais profundo que o levou até aquele determinado acontecimento. Muitas vezes a pessoa chega e diz, eu estou com problema com meus filhos, eu estou com problema no meu relacionamento, mas a coisa vai mais profunda ainda. E a gente sempre vai acessando esse inconsciente que muitas vezes a pessoa não tinha nem ideia, porque está no inconsciente. O inconsciente é aquilo que fica guardado, adormecido na nossa mente para que seja realmente um mecanismo de defesa do cérebro, para que a pessoa não sofra tanto. Então esse acesso ao inconsciente é muito importante. Não para fazer você sofrer de novo e ficar sofrendo com aquela dor, mas é necessário que se volte para isso, que se entre dentro desse inconsciente para que essa dor ela seja trazida para fora e ela seja curada, porque muitas vezes está ali só um band-aid na ferida, como eu sempre falo. Tem uma ferida lá, ela está aberta, mas está só com um band-aid. Então ali você não está sentindo nada. Algo que acontece exterior, são os famosos gatilhos, né? Que vai fazer com que você
lembre um pouco daquilo ali que você passou, logo acessa aquilo ali e continua como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento, porque o cérebro nosso ele não consegue discernir se é presente, passado, futuro, se é real, se é imaginário. Ele vai sentir a dor e é como se estivesse acontecendo naquela mesma hora. Mas é necessário que se traga essa ferida, essa dor à tona para que ela seja lavada, para que ela seja colocado um remédio, que ela seja curada, sarada. E ali vai ficar aquela cicatriz, mas ela não vai doer mais, porque a pessoa já vai dar um outro significado para aquela situação. O que é mais importante dentro dessa psicanálise é que ela, apesar de ser considerada uma ciência que é laica, mas ela pode ter a base cristã. E ela começou assim, né? Com a base judaica. Então não tem como separar isso. Não tem. Porque essa terapia, esse tipo de sessão terapêutica, ela é totalmente diferente porque a base é cristã. Então, essa psicanálise clínica cristã, ela vai ter esses 3 pilares. Ela vai ter a neurociência, ela vai ter a teoria psicanalítica e ela vai ter os ensinamentos de Jesus, os princípios de Jesus. Isso é base, isso é necessário para o mundo inteiro. E essa é a psicanálise que eu trabalho. Então, em resumo, é isso para que você possa entender. E Deus tem feito grandes coisas, tem acontecido grandes transformações. Tudo isso porque eu creio, eu acredito que mesmo sendo uma ciência, mesmo usando algumas ferramentas, eu sei que a base é cristã. Então, eu sei que terá um resultado profundo e não vai ser algo que vai ser momentâneo, mas vai ser algo que vai ser permanente. Então é nisso que eu acredito, porque eu vejo muitos resultados e pelas pessoas que eu atendo do Brasil e fora do Brasil, eu tenho visto muitas coisas acontecerem por isso. Então eu sou grata a Deus por ter conhecido isso, né, através do Instituto Fazendo a Diferença, da pastora Ângela Cirino, minha amiga, e o Senhor tem trazido pessoas. Eu creio muito nesse resultado, porque eu sei que base é essa, eu sei que base é essa. Então é isso, é para você entender em resumo o que significa essa psicanálise, o que é feito, o que é essa sessão de psicanálise clínica cristã. Então até o nosso próximo vídeo, tchau, tchau!